Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos lá, iniciando o ano 2019, fazer um vídeo sobre o paranormal, sobre a parapsicologia, né? Vou falar da experiência quase morte, né? Que em livros muitas vezes espíritas é chamado de fenômenos espirituais ou espíritas antes da morte, né? E que aqui a gente vai ter uma abordagem um pouco mais cética, né? Um pouco mais materialista ou de ciência mesmo parapsicológica, não de religião. Uh, Foi feito pesquisas, né, com americanos, e nos últimos 15 anos se viu que 8 milhões, né, tiveram o trauma da morte. Né? São pessoas que trauma da morte súbita e interrompida, né? Então as pessoas elas morrem e elas voltam, né? Até aí tudo bem, mas elas têm uma experiência nesse meio termo, né? Algumas vêm familiares, outras vêm anjos, túnel de luz, vários fenômenos. O que acontece fisicamente no cérebro dá uma confusão mental, né? Dá um lapso de memória, né? Uma perda de memória e assim o cérebro ele usa esses últimos minutos antes da morte como se fosse um sonho, né? Ele faz uma visão, né, para a pessoa, né? Então e isso é interpretado como além muitas vezes, seja mundo espiritual, céu, paraíso, túnel de luz, né? Astral, cada um vai interpretar de uma forma, aí, né? Então, e o cérebro então ele preenche esse vazio com essa visão, né? Claro que isso é cultural, né? Se fosse uma crença, por exemplo, indígena, não seria um paraíso, né? Não seria, por exemplo, se for uma pessoa solitária, que familiar viria buscar ela, né? Então, assim, é variável, né? Com cada indivíduo que teve a experiência aí, né? Eu queria falar um pouco de parapsicologia também, que é muito tratada com preconceito, como se não fosse ciência, né? E quando eu vejo que pode ser tanto um ramo da psicologia, né? Como uma ciência independente mesmo, né? Uma ciência independente. Em definição, os fenômenos que eles chegam até o cérebro, né? Ou até a mente, sem interferência ou sem intermediação dos sentidos. Né? Eles acontecem diretos. Uh, Divisão, podia ser psigama e psicapa. Psigama, em resumo, são os fenômenos mais mentais, né? Telepatia, premonição, visões, né? Clarividência. E os psicapas seriam fenômenos mais físicos, né? Combustões. Tinha aqueles fenômenos, lembra dos colchões, né? Que pegavam fogo na cama de crianças. Tem fenômenos parecidos. Santas que choram também talvez pode ser um psicapa, né? Então, bem interessante. Né? Outra situação do paranormal são as curas não convencionais, né? Muitas vezes vistas como milagres, né? Até pela cultura religiosa que nós temos, né? Mas que acontecem sim de forma paranormal, né? Um exemplo são ossos recompostos, principalmente ou em fratura exposta, né? Recompostos quase que imediatamente, em minutos, ou doenças, né? Doenças que a perda óssea, a pessoa faz né? Tem um caso de um banho ali numa fonte, né? Numa fonte da Santa e a pessoa ficou com o osso recomposto, ele se restituiu o osso, né? Ele voltou a crescer, a se desenvolver. E a pessoa e outro caso de um xamã numa fratura exposta, né? E esse caso o xamã falou eu trato agora, né? Todo mundo ia levar para o hospital, o cara saiu andando, né? Depois de ser tratado pelo xamã, né? Pelo índio ali havaiano. Um terceiro caso seria um médium espírita, uma médium, né? E um caso de um senhor com câncer de próstata, né? Tumor na próstata. Fez o tratamento, 15 sessões de, não sei se passe ou alguma situação, e foi fazer o exame já para fazer a cirurgia, não existia mais o tumor na próstata. Né? Então, outra cura paranormal, né?
não é sobrenatural, é paranormal. Ainda tem a natureza, nós temos um processo aí que a gente talvez não saiba ainda explicar, mas é um fenômeno natural, né? É um fenômeno natural. E claro que incomum e raro, né? A parapsicologia estuda fenômenos raros, né? Não é todo dia que a gente vê uma pessoa com osso recomposto, né? Apesar das curas, existem muitas em igrejas. Não dá para descartar todos os casos, claro, mas é um pouco usado isso até como marketing religioso também, né? Então, isso é óbvio, né? De todas as igrejas, não é uma igreja ou outra, né? E você vê que esse marketing é forte. Mas voltando aos fenômenos, é, eles ocorrem, são raros, né? Mas a gente tem que ter a explicação mais racional para isso. E não, por exemplo, ir a priori, que nem eu vi no livro espírita aqui, mas só pode ser espírito de morto, né? Porque se você vê o ser humano, ele já falou, por exemplo, entre índios, né, que ele tinha espírito de animais, ele falava que tinha extraterrestres, hoje em dia tem pessoas que canalizam. Então, para essas pessoas é uma verdade, mas como a gente vai comprovar isso, né? De qualquer forma, sai do cérebro delas, sai de pessoas vivas, né? E pessoas que estão na nossa frente. Se elas atribuem isso a extraterrestre ou desencarnados e mortos, é próprio da cultura mesmo, né? Da forma de explicar. Ou santos, ou anjos, né? Difícil comprovar, claro, o fenômeno nesse ponto de vista, mas que tem o paranormal por trás, muitas vezes. Tem, né? Premonições, visões, previsões, profecias, né? Você vê tudo assim, né? Tinha até um caso de um senhor que mandava cartas, né? E acertou muitas previsões, né? E erra também, não? Então a premonição, pré-cognição, né? Ou que seja simulcognição, o cara está prevendo uma coisa que está acontecendo agora, só que em outro lugar, né? Então o poder da mente, ele tem esse aspecto, né? Então nós temos que ver pelo poder da mente essas situações todas, né? E não só pela feitiço, milagre, espíritos, anjos, demônios, extraterrestres, né? Não que eu não acredite que existam alguma dessas coisas, mas acho que a priori, né, nossas premissas, nossas explicações científicas tem que vir a levar em consideração o poder mental e o ser humano, né, em si, o vivo, né? Cujos fenômenos, muitos deles não acontecem sem uma pessoa por perto, né? Mas daí vão dizer que é médium, mas tem que ter a pessoa por perto, né? Então, no mínimo paranormal, então. Valeu, pessoal, até a próxima. Eu vou fazendo alguns vídeos. Esse ano pode ser que eu estude aí a parapsicologia, né? Então vai ser uns vídeos até com imagens. Esse de hoje não deu aqui por causa do tempo, faltou luz, né? Mas depois eu edito e coloco umas situações pra gente ir explicando os fenômenos, né? Um a um aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.